Olá, 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 tô aqui agora então para falar dos melhores, dos piores, dos não terminados de 2024. Eu não planejei, então eu só peguei aqui a pilha de livros que eu li em 2024 e vou escolher agora os melhores e os piores. Hoje o Batata tá aqui do lado acompanhando. Você tem alguma opinião, Batata, sobre isso? Qual que foi o teu preferido? Não, ele prefere não se declarar. Então aqui eu tô com a lista dos livros que eu li. Muito bom, para quem não sabe, 2024 foi o ano de retomar o hábito de leitura que eu tinha. E bom, vamos lá. Eu não separei eles por categoria, talvez tivesse sido bom separar por categorias, tipo literaturas normais, a literatura de horror, as partes mais de vulgarização científica. Talvez eu tivesse que tido que separar para categoria, mas eu vou fazer isso agora então. Essas aqui. Isso aqui não é vulgarização científica, isso. É mais um ensaio. Então tá. Olhem. Eu li 5 livros de vulgarização científica, um livro de ensaio, 3 livros de literatura. E tem Clara e o Sol também, que eu dei por uma amiga, que é também de literatura geral. E mais 4 livros de terror. Terror, pelo visto, é o meu gênero favorito. Nisso aí já era uma evidência na minha cabeça. Então, eu pensei em eleger o melhor de cada categoria, o melhor geral de todos, e daí apresentar. Pior, não tem realmente um livro assim pior para eu apresentar, assim. Pra ser bem sério, eu tava pensando no pior, mas não tem nenhum que eu tenha realmente desgostado. Tem os que eu não terminei. Então talvez esses aí sejam os que realmente eu não curti muito, sabe? Mas então tá. Na categoria de terror, temos candidatos Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. O Rei... tem esse que eu não gostei. O Rei Amarelo, do Chambers, do Robert Chambers. Carrie, de Stephen King, e Salem, de Stephen King. Entre esses livros de terror, então, eu já vou eleger o Rei Amarelo, que eu não gostei muito. Já elimina. Salem foi bem... Não, ele tá deitado aqui do lado. Salem foi bem genérico, assim. Sessão da tarde. Então não concorre o melhor. Quer também não. Acho que o melhor realmente foi Nós Sempre Vivemos no Castelo. Porque realmente foi um terror. Mais coisa assim psicológica. Mais o ambiente, assim, sabe? Que te deixa desconfortável. Da casa, assim, sabe? Eu adorei a forma que ela descreveu a menina. Você não sabe se realmente a menina tem poderes mágicos ou não. Eu gostei bastante desse livro. Gostei bastante. Na categoria suspense, terror, seria esse. Categoria ensaio, como eu só li um, na verdade eu li 2, tem um que... esse aqui eu não vou, eu ia incluí-lo no não terminei, mas eu li ele também. É A Teoria do King Kong, da Virginie Despentes. É um livro... Então, eu terminei ele, eu li, só que eu li muito rápido. Eu li, como ele é fininho, eu li ele num dia. E daí eu não... E ela fala de tanta coisa, assim, sabe, da sociedade e tal, que eu pensei que não... Eu preciso relê-lo pra poder emitir uma opinião, sabe? Então eu li esses 2. Eu não consigo dizer qual é o melhor, porque ensaio não é tão meu estilo de livro, sabe? Então não tem nenhum que eu tenha gostado particularmente, nem desgostado particularmente. Não, gostei mais do Bell Hooks. O Tudo Sobre Amor da Bell Hooks foi o meu ensaio preferido, lido desse ano, porque eu gostei realmente de toda...
eu concordo muito com ela em várias coisas que ela falou no livro. E também gostei da forma que ela linkou, assim, que ela desromantizou o amor e tal. Enfim. Categoria literatura geral. Estamos pobres em candidatos. Só tem 3 livros. A Mais Clara e o Sol. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante desses livros, só que foram os livros um pouco fáceis de ler. Mesmo se alguns deles, tipo a Onda e o Alienista, eles trazem uma reflexão sobre assuntos bem complexos, assim, bem profundas, de forma bem profunda, diferente desse aqui. Foram bons livros, mas eu acho que nessa competição, o 4º livro que não está aqui, o Clara e o Sol, ganha. Inclusive ele não está aqui porque eu dei ele de presente para uma amiga, de tanto que eu gostei dele. Eu gostei demais do livro. A escrita é uma escrita muito boa. Enfim, vai ser Clara e o Sol na categoria literatura. E na categoria vulgarização científica, temos como candidatos Biased, que é aquele livro da pesquisadora da Jennifer Eberhardt, em que ela fala de como nós somos enviesados em termos de racismo, e ela apresenta muito da pesquisa dela aqui. Temos como candidato Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Como candidato Procurando em Busca de Majorana, da Etienne Klein. Entre Dois Infinitos, do Giovanni Bertoni, eu acho. Não, Gianfranco Bertoni. E Escravidão, do Laurentino Gomes. Eu coloquei vulgarização científica. Eu coloquei eles todos em vulgarização científica, pois, enfim. Ciência, mesmo que seja mais ciências humanas, o Biased e Escravidão, é toda uma bibliografia, tudo é ciência. Então, fica difícil escolher, pois temos livros muito diferentes. Eu gostei muito do Biased, porque ele mostrou realmente com números coisas que muitas vezes as pessoas argumentam com a opinião completamente infundada delas. Gostei demais. Eu gostei de todos, na verdade. Aqui não tem nenhum que eu não tenho. Esse que eu gostei um pouco menos, porque eu achei que ele foi mais superficial do que os outros que eu li. Então, vamos deixar ele de lado. Gostei um pouco menos, mas todos eles foram muito bons. Uma Breve História do Tempo foi bem divertido de ler. Mas não me tocou particularmente. Mas foi muito bom de ler. Recomendo. Todos eles foram bons, repito. Procurando Majorana foi... Cara, eu não conseguia parar de ler esse livro. Ele é muito, muito, muito bom. Eu super recomendo. A Biased é um ótimo livro também, mas eu vou deixar ele de lado. Porque eu gostei muito de ver os dados, realmente. Mas enfim, não mais que isso. Assim, é como se tivesse realmente me tocado. Não, teve passagens do livro que eram pesadas de ler. Mas enfim. Que é muito livrão, né? Muito livrão, é difícil. Mas em Escravidão e Procurando Majorana, eu gosto muito da física que ele apresentou aqui. Foi uma física que eu não conhecia, foi muito legal de ter esse livro. Mas eu vou com Escravidão, que foi o livro que eu me senti mais tocada. Um livro complicado a ler, porque com muita informação, livro denso. Eu realmente recomendo. Se alguém quiser ler, eu ainda preciso ler os outros 2 dessa trilogia. É uma trilogia de livros. Então tá. Então aqui, nas nossas 4 categorias, nós ficamos com Clara e o Sol, que não está aqui. Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Saiu daqui, batata. Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. E Escravidão, do Laurentino Gomes. Os meus 4 super recomendados de 2024. E na categoria dos não terminados, tem 2 livros. Eu ia incluir também nesses 2 livros a Teoria do King Kong, porque eu li ele rápido, né?
Mas então tem esse aqui também, né? Que eu li ele. Ele é bom, só que ele fala de assuntos muito pesados, coisas que você tem que refletir, assim, sabe? Que você tem que refletir. Ai, meu Deus, eu misturando as palavras. Você tem que pensar bastante, sabe? Então eu senti que não tava ainda madura na minha cabeça pra falar desse livro aqui. E os outros dois que eu não terminei foram Na Pele de um Golfinho e A Guerra dos Números Primos. Aí eu não sei o que eu esperava quando eu comprei um livro sobre os números primos. Mas eu li até onde? Até tirei um marcador aqui. Mas eu acho que eu li quase até a metade, mas não conseguia mais, sabe? O autor, ele mistura aqui uma guerra fictícia com alguns fatos dos números primos. Mas, cara, vai que no final do livro aqui, ó, tem uns gráficos, umas equações que parece mais legal, assim, sabe? Mas não me cativou, sabe? Eu já li alguns livros, assim, de... Vai que eu volto a ler, porque o assunto parece legal, assim, sabe? Eu acho tão engraçado. Matemática tem algumas coisas, assim, sabe, que são impressionantes, assim, sabe? Vai que um dia eu resolvo dar uma segunda chance pra ele. Mas agora eu não consegui, não me cativou o livro, sabe? Porque eu já li vários livros de matemática, tipo livros assim, de literatura, mas sobre alguns assuntos específicos de matemática, tipo os números primos. E foram livros, assim, que eu saí impressionada, assim, sabe? Que me cativaram, que usaram conceitos de matemática. Por exemplo, teve um que falava das obras do Louvre e da Mesopotâmia, que as pinturas nos vasinhos lá, que a gente vai em museu e vê um monte de vaso, prato, com um monte de desenho, eles já tinham representado todas as translações geométricas, um negócio assim, nas obras da Mesopotâmia que estão no Louvre, por exemplo, sabe? Ou então, aqui tem a cidade das... Qual é que é? Cidade das Ciências, aqui em Paris. E daí tem uma esfera formada por vários triângulos. Ele montava, tipo, por exemplo, uma matemática por trás de todos os triângulos que montavam a esfera, sabe? Tipo, cara, é legal, é fascinante. Só que esse livro aqui eu não consegui, eu não sei porquê. Não me cativou desta forma. E daí eu acabei, antes que eu fosse, eu vi que tava enrolando demais pra ler e tal, daí acabei abandonando, passando pra outra coisa, sabe? Outro livro que eu abandonei foi esse aqui. E olhem onde eu abandonei ele. Eu abandonei ele no final. Porque assim, eu li ele bem rápido e eu tava gostando, sabe? Porque é um livro feito por uma pesquisadora que estudou por anos os golfinhos. Eu aprendi bastante, assim, da parte de evolução dos golfinhos, como as mães ensinam os filhos, por exemplo. Os golfinhos são bem bizarros, sabe? É claro, a gente idiota, a gente humaniza os animais, só que os animais são amorais, né? Eles não são... Muita gente gosta de falar, porque o leão, você quer parar de comer carne, sendo que o leão come a presa. Cara, a gente não é leão, o leão é moral. Ele não é moral, é uma coisa mais humana, então a gente não pode, então, daí a gente usa, enfim, reflexão à parte. Os golfinhos fazem coisas que ao nosso ver humano são bizarras. E daí a pesquisadora apresenta assim todas essas partes e tal. Até o Batata comeu metade do livro aqui, mas enfim, ainda tá aqui o livro. Só que eu fiquei meio chateada com esse livro, que eu fui lendo. Daí fui lendo todos os experimentos que ela fez com os golfinhos e tal, tipo, porque para conseguir ter um ambiente controlado e fazer os experimentos com os golfinhos para avaliar a inteligência deles e tal, geralmente são golfinhos em cativeiro, sabe? Não são os golfinhos em alto mar, é muito complicado. E daí eu fui lendo, cheguei aqui quase no final, e daí ela pega e tem uma parte, ela fala assim, a gente tentou reproduzir tal experimento que fizemos com os golfinhos em cativeiro, tentamos reproduzir com golfinhos selvagens.
Mas não deu certo. Os golfinhos, enquanto que os golfinhos do cativeiro, se a gente dá um espelhinho, eles ficam horas no espelhinho brincando, os golfinhos selvagens nem dão bola, porque eles têm uma diversidade de estímulos e coisa rara que os golfinhos de cativeiro não têm. E daí o que aconteceu? Quando eu li essa parte, eu fiquei frustrada, porque tem mais da metade do livro que eu tinha lido foram experimentos com golfinhos em cativeiro e que não representam a realidade, sabe? Então, assim, eu fiquei meio chateada. Fiquei meio chateada, daí eu fiquei meio frustrada com o livro, acabei abandonando no final ainda, sabe? Esse aí diferente dos Números Primos, que eu acho que ainda tem esperança que algum dia eu leia, esse aqui eu acho que não tem esperança que eu leia, porque eu realmente fiquei meio chateada, tipo, cara, o que adianta fazer tanta experiência com um monte de golfinho que tiveram, sendo que o verdadeiro golfinho que está na natureza é uma coisa absolutamente nada a ver com os experimentos, sabe? Tipo, mas é bem interessante, assim, sabe? Ela apresenta alguns fatos, tipo, coisas de transmissão cultural, de educação, de sons. Os golfinhos também se comunicam mesmo por sons específicos para falar com cada amigo golfinho, por exemplo. Então, é bem interessante, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo me deixou um pouquinho chateada nesse sentido dos golfinhos cativeiro, golfinho natureza. Então é isso. Esse é uma review geral de todos os livros que eu li. E agora pro melhor dos melhores. Sinceramente, olhando de novo, eu cheguei, eu comecei a live, eu tinha certeza de qual livro que eu ia escolher pro melhor dos melhores. Agora que eu tô olhando pra cara dos livros, eu não sei mais. Eu tava com certeza que ia ser Clara e o Sol. Ai, que livro. Gente, eu chorei no final, quase chorei, não lembro. Mas não é fácil fazer isso comigo quando eu tô lendo um livro, sabe? Ai, que livro! Uma reflexão sobre a humanidade, sobre o que nos torna humanos, sobre as emoções, sabe? Tipo, ai, que maravilhoso. É uma obra-prima. Realmente, Clara e o Sol. Pena que eu não tô aqui pra mostrar ele, sabe? Mas é uma obra-prima, sabe? Só que daí o que tá me fazendo hesitar a falar Clara do Sol de uma vez é a escravidão. Que, cara, é um livro que muda o jeito de olhar a sociedade atual, a história, sabe? Diferente do Bayezid, por exemplo, que analisa os reflexos da história humana, da nossa civilização ocidental, com as pessoas que eram antigas escravos, com as pessoas negras. Bayezid analisa esses reflexos. Aqui é uma análise histórica realmente aprofundada do que realmente aconteceu. E quando você lê, você se dá conta realmente do porquê a gente chega nessas causas aqui, sabe? Para chegar em algo que hoje em dia o racismo que afeta a nossa sociedade atual tão profundamente, anos e anos depois da abolição da escravidão, é porque aqui, ó, o bagulho foi pesado. E esse livro te ajuda demais a se dar conta disso, sabe? Não que antes, por exemplo, a gente não se dê conta que foi algo horrível e tal. Mas eu acho que até ver, assim, uma coisa bibliográfica, assim, algo escrito, a gente não se dá conta. Porque, por exemplo, tem muita gente que fala, teve outros povos que foram escravizados. Claro que teve. Escravidão é uma palavra que vem de eslavo. Os primeiros povos escravizados eram brancos, não eram negros. Mas da forma que foi sistematizado, com o sequestro em massa de pessoas do continente delas, dos países delas na África, para vir trabalhar, separação de família. Toda essa forma veio ali na nossa querida, antiquerida, ao contrário, na nossa antiquerida escravidão da nossa América do Sul ali, especialmente, sabe? Então foi, cara, esse livro aqui, ó, muito bom. Então eu fico na dúvida se eu elejo o Clara e o Sol ou Escravidão, porque são livros
tão diferentes. Eu não posso falar realmente porque os dois me marcaram demais. Esse aqui eu também fiquei quase vontade de tirar algumas partes porque eram horríveis. Eram simplesmente horríveis de ler. Horríveis. Sabe? Não sei qual que é o melhor livro. Cara, pra mim eu decretaria um empate, porque os dois livros mexem muito com a gente, mas de formas diferentes, assim, sabe? Realmente, Claro, eu sou numa esfera mais filosófica, enquanto escravidão realmente é um bagulho muito mais chocante, assim, sabe? É muito mais chocante, porque a gente não estuda isso aqui. A gente não estuda o que tá nesse livro aqui em livro de história. E não tem nem como um professor de história escolar passar as coisas que estão aqui, passar pra gente na sala de aula, sabe? Primeiro que ele vai ser acusado de um monte de coisa, ideologia, primeiro que ele vai ser... Ai, meu Deus, deixa eu acalmar aqui. Não, primeiro que ele vai ser acusado de um monte de coisa. Segundo que são coisas tão pesadas que estão aqui, sabe? Pra passar isso pras crianças e tal, eu não sei como seria feito, sabe? Então... Mas, claro, o sol também foi tão bom, cara. Ai, eu não sei, eu realmente não sei, não tô sabendo decidir qual seria o melhor livro. Bom, eu gosto muito de ler fantasia, então eu acho que eu vou escolher Claro e o Sol. Mas esse aqui, ó, tá junto, tá colado. Eu só falei Claro e o Sol porque eu tenho que falar na minha regra mental. Não que alguém me obrigue a falar Na minha regra mental eu falei, eu vou falar um livro que vai ser o top 1 que eu li esse ano. Então vai ser o Claro e o Sol. Mas, Escravidão, ó, tá junto no top 1, tá ligado? E é isso, esses são os meus lidos de 2024 e os não lidos de 2024, tiveram 2. E para 2025 eu vou tentar fazer tudo um pouquinho mais, como a gente diz em francês, au fur et à mesure. Eu tô pensando numa expressão, deve ter expressão assim também, à medida que eu vou lendo, vou tentando fazer em 2025 também isso. Um pouco mais na ordem do que foi 2024, porque eu comecei a fazer isso em 2024, que estava afim. Mas vamos ver. Em 2025 já foram 3 livros lidos, sendo um pedrada. Ó, foram 3 livros lidos. A gente tá em final de março agora. Sendo que o último que eu li, eu demorei 1 mês pra ler. 1 mês, mais ou menos. De tão pedrada que foi o livro. Então, assim, ó. Foi pedrada, pá, na minha cara. Foi de boinha. Mais um pedrada. E agora que eu tô lendo agora, mais um de boinha, assim. Acho que essa semana acaba. Sabe? Então lá vem pedrada. Já falei isso no último vídeo também. Ai, como eu sou idiota. Mas enfim, esses foram os queridos lidos de 2024. Muito, muito bacanas. Recomendo todos. Dependendo... Bom, pequeno incidente técnico. Então, para terminar só o vídeo aqui... bom, recomendo todos. Se você se interessou... Ó, o Batata tá aqui de volta pro fim do vídeo. Se você se interessou pelo estilo de leitura do livro, eu recomendo esses livros aqui. Tem para todos os gostos. E é isso, pessoal. Bom 2025 um pouco atrasado. Pelo menos cola bem com o final do carnaval. Então tá, até o próximo vídeo de 2025. Vou tentar não demorar para fazê-lo. Dê tchau, meu filho. Dê tchau, Batata. Ele não gosta porque a cadeira mexe. Batata. Então tá. Até a próxima.